Olá, meus amigos e amados irmãos em Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Creio que sim. Para iniciar este vídeo, eu gostaria de dizer uma frase de Sócrates: eu só sei que nada sei. Opa, tomei água no gato preto? Tem que tomar água no gato branco. Gato preto dá azar. E você se escandalizou com isso. E pasme, meus irmãos, pasme. Você acredita que tem cristãos ainda que acreditam nisso? Que gato preto dá azar? Você acredita que tem cristãos ainda que acreditam em horóscopo, chinela de ponta cabeça, leite com manga da congestão? E vou muito mais além. Existe cristão que acredita que pode salvar-se a si mesmo. Isso é mistério, meu irmão. Isso é mistério. É profundo demais, é profundo demais. Acredita, existe cristão que acredita nisso ainda. Por que eu disse a frase, eu só sei que nada sei? Com o tempo você vai amadurecendo e aquilo que você achava que você sabia, você olha para os seus pais e pede perdão. Olha, eu não sabia de nada. Aquilo que você outrora falava para o seu pai: pai, o senhor não sabe do que o senhor está falando. E seu pai falando: você não conhece um palmo do seu nariz e quer discutir comigo, rapaz? Não saiu nem das fraldas. Não criou ainda nem pelo no sovaco. Aí seu pai vai dizer, aí você vai ficar até meio constrangido com essa situação e o tempo passa. Aí você chega à maturidade que o bigode fica branco, meu irmão, e você vai falar assim: nossa, meu pai tinha razão, eu não sabia de nada. Minha mãe tinha razão, eu não sabia de nada. Eu só sei que nada sei. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você entende e começa a achar que sabe. E aí você vai ver que você não sabe de nada. Porque aquele que se aproxima da Bíblia Sagrada, ele tem que se aproximar com humildade. Porque este livro, meu irmão, é um livro atualizado. É um livro que renova todos os dias, toda manhã ele está atualizadíssimo, meu irmão. Ele se renova e ele traz consigo o renovo para aquele que lê, para aquele que estuda, para aquele que abre a sua mente. Para que você consiga sair desse achismo que você sabe, você precisa ter um coração humilde para aprender e muitas das vezes até renunciar àquilo que você aprendeu, que outrora estava errado e agora estou entendendo, estou começando a compreender, então vou ler. Nosso culto é racional. Romanos capítulo 12, versículo 1, a Bíblia vai dizer: e exortando-vos a apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, agradável e santo diante de Deus, que é o vosso culto racional. Teu culto começa aqui, na mente. Seu culto, a sua libertação está aqui, em produzir o efeito da palavra de Deus. Você lê, você ouve, você enxerga e aquilo traz consigo um raciocínio e esse raciocínio traz consigo uma fé salvífica, que é conhecer de Cristo, conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade vos libertará, ouvir a palavra de Deus, traz consigo a libertação, traz consigo o conhecimento, e isso daí vai trazendo em você uma nova maneira de pensar, outras atitudes, outra visão. E olhando para os cultos atuais, as pessoas, a igreja brasileira em si, em vez de avançar, crescer na graça e no conhecimento, as pessoas estão retrocedendo, porque elas estão querendo aquilo que é palpável. Você vai no culto, sente um arrepio diferente, olha, senti, hein? Olha, forte, hein? É forte. Aí quando não, você se emociona, vem o profeta e coloca a mão na sua cabeça e diz: é isso que eu sou contigo, porque eu te conheço e que não sei o que e tal. E aí você se emociona, porque aquilo lá emocionou. Não que Deus não fale, não que Deus não fale. Deus fala sim, porque eu sou um continuista e acredito que Deus ainda usa vasos para falar. Acredito ainda nisso. Tenho provas bíblicas e acredito nessa graça. Então, as pessoas querem aquilo que é palpável,
né? Eu quero sentir, eu quero rodar, eu quero dar glória, eu quero falar em manto. Aí tem uns que é até mais ousado ainda, que sai correndo no meio da igreja, vai. Tem uns que rodopia, estribucha, bate na cabeça do irmão, cai em cima do irmão. Tem uns que dá até cotovelo. Já vi um negócio violento com os irmãos que estavam ali e tinha uma roda de gente segurando ele e ele cotovelando todo mundo, mano. Parecia show de rock. Cada cotovelado. Eu de longe assim olhava, nossa, misericórdia, meu pai, isso não tem Deus não. Isso é emocionalismo puro, meu irmão. E outras igrejas que estão colocando, aderindo o teatro gospel, está colocando as novidades, inovando, né? Inovando. O evangelho, meu irmão, aprendi com meu pastor Elias Cardoso. O evangelho não é novidade, não tem que traz consigo inovações não, meu irmão. O evangelho é puro, é santo, né? São as coisas antigas, meu irmão. Nós aprendemos com as coisas antigas. Agora tem uns caras que querem trazer umas inovações, né? Umas novidades no mercado. Então, nós temos que ficar com a palavra de Deus, com aquilo que é lido, compreendido. Trazer consigo libertação para as nossas almas. Não que eu seja contra, não. Tem vezes que eu dou uns brados, tem vezes que eu dou uns glória, tem vezes que eu dou uma extravasada assim, mas tudo com temperança, né, meu irmão? Tem vezes que eu dou assim, eu sou assembleiano, meu irmão, sou assembleiano. Não estaria lá na Batista, estaria lá na Presbiteriana, que são ótimas igrejas, são ótimas. Igreja de Bíblia. Mas se eu tivesse lá, imagina eu lá no culto, aí vem aquela palavra poderosa, glória! Eu dou um glória, que eu me alegrei com a palavra de Deus, aí o povo ia assustar e me colocar para fora da igreja. Então eu sou um assembleiano, é isso. Eu quero falar a respeito da falta de compreensão da palavra de Deus, e o problema é o achismo, né? Aquele que acha e quando na verdade não sabe. Esse é o problema. E para falar a respeito disso, eu quero ir lá no texto, um texto base para esta mensagem, em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 vai dizer assim, versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, deu de antemão a boa nova a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De modo que os que vivem pela fé são benditos com o crente Abraão, porque todos aqueles que dependem das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas que estão escritas no livro da lei. Quer ser cumpridor da lei? Então cumpre todas, são 613 preceitos. Eu só conheço um que cumpriu tudo, Jesus, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém se justifica diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas disse: o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por causa de nós. Quando nós entendemos a graça de Deus, você consegue enxergar o sangue de Cristo Jesus em suas mãos. De duas maneiras. Primeiro, sou culpado pelo sangue dele. Tem sangue de inocente nas minhas mãos. Era eu que merecia ser crucificado, era eu que merecia ser chicoteado. O madeiro não foi para Cristo, o madeiro era para mim. Eu era o maldito, eu estava destituído da glória de Deus. Sou eu o condenado, não Cristo Jesus. Quando você olha como um justificado em Cristo Jesus, você consegue enxergar primeiramente isso, você consegue enxergar o segundo modo, segunda maneira de ver o sangue nas suas mãos. É que você é uma pessoa justificada em Cristo Jesus, porque você reconhece os seus pecados, as suas falhas, e que sem Cristo você nada pode fazer. Não há como acrescentar nada. Quando você olha para Gálatas,
a carta a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, logo vem à mente também a frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero olhou para a epístola de Gálatas e comparou com a sua esposa Catarina. Ele disse: olha, Gálatas, a minha epistolazinha, a minha Catarina, estou apaixonado por ela. Me casei com Gálatas. Ele se refere à sua esposa para Gálatas. O amor que ele conseguiu absorver destas palavras e trouxe consigo uma grande libertação. Sendo que o texto, a carta de Gálatas, foi um dos textos, também foi das cartas que foram ali o princípio da reforma, né? Da reforma protestante. Paulo enfrentava dois tipos de problema em toda a carta aos Gálatas. Primeiro, a distorção da palavra de Deus, a distorção. O evangelho estava sendo distorcido brutalmente, e isso estava fazendo com que Paulo arrancasse os seus cabelos, porque Paulo é bem flexível. Às vezes ele vai dizer: importa que Cristo seja pregado, né? Não importa a maneira e tal. Ele olha para um pregador muito fraquinho, né? Vamos dizer assim, fraquinho, que está dizendo: olha, Cristo é bom e tal. Daqui a pouco ele dá aquela motivada no povo e deixa Cristo de lado. Quanto a esses aqui, para essa carta aqui, ele vai chamar aqueles que estavam distorcendo a palavra de Deus de malditos, ou que seja anatema, aquele que pregar outro evangelho. Ele vai dizer lá no versículo 7 em diante, que diz assim: que não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho diferente do que já vos tem anunciado, seja anatema. Versículo 1, ele vai falar: maravilho, eu tô assim maravilhado que vocês estão tão depressa, estejais desertando, vocês estão deixando de lado aquilo que eu vos ensinei, que é Cristo Jesus pregado na cruz do Calvário. Vocês estão dando ouvido para esses infiltrados, ele estava se referindo aos judeus que estavam sendo ali evangelizados, estavam aderindo ao cristianismo, e automaticamente eles estavam ali, como eles eram judeus, eram circuncidados, eles chegavam nos gentios e falavam assim: vocês também têm que se circuncidar, viu? Por quê? Nós cremos também que Cristo Jesus salvou as nossas almas dos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, nós cremos nisso. Isso é certo, correto. Nós cremos que Jesus é o Rei da Glória. Eu entendi isso, nós entendemos isso. E a segunda coisa, vocês precisam se circuncidar. A mente deles ainda estava cauterizada. Por quê? Porque eles acreditavam que a morte de Cristo Jesus, isso é um gravíssimo pecado, e não entra só na circuncisão, entra em muito mais outras coisas que as pessoas acrescentam para ser salvo. Se eu não fizer isso, eu não vou ser salvo. Tipo, a calça jeans, se colocar calça jeans vai para o inferno. Quer dizer, então o sacrifício de Cristo Jesus está baseado se a pessoa coloca calça jeans ou não. Uma suposição. Uma vez um pastor falou: não, irmãs que põem calça jeans, tem saia, meu irmão, que a mulher fica muito mais sensual do que uma calça jeans. E muitas das vezes a irmã precisa ir trabalhar, a irmã precisa ir usar uma moto, que hoje a moto, você mora em São Paulo, meu irmão, e você precisa pegar um trânsito, você precisa ir, se você colocar um carro para atravessar, está enforcado, irmão. Com o salário mínimo que você ganha, você precisa pegar uma moto. Aí Jesus vai crucificar essa pessoa por causa da calça jeans. Não, meu irmão, o sangue de Cristo Jesus nos cobre de todos os pecados, entendeu? Não há nada que eu possa fazer para me salvar. Ele já fez por mim. Agora o que vai acontecer na minha vida são as obras da regeneração. Aí já é outro assunto, é outro tema, entendeu? É a santificação que vai acontecer em minha vida, que não está exposto no meu exterior, entendeu? Está exposto no meu interior. Porque eu posso estar pregando para você aqui, mas tem uma vida de adultério. Eu posso estar mencionando aqui a Cristo para você, e o meu celular está cheio de vídeo pornográfico.
Eu posso estar falando de Deus para você aqui e minha vida está diferente daquilo que eu estou pregando, entendeu? Então, isso tem muito a ver, meu irmão, com aquilo que Cristo fez, não com aquilo que você faz. Então, esses judeus estavam dizendo, ó, Jesus é judeu, circuncidado. Nós somos judeus também, circuncidados. E vocês também precisam se circuncidar. Ó, cortar a carne do prepúcio. É isso. E isso daí, meu irmão, estava tirando Cristo do centro. E o que os pregadores têm feito nos dias de hoje? Fala para mim. Culto é humanista, meu irmão. O culto é humanista. Tem mensagem que você não ouve nem falar de Jesus. Ele só passa Jesus, uma pincelada em Jesus, só para dizer que falou, para falar que ele pregou a mensagem cristocêntrica. Mas o foco é a mensagem para o homem. O camarada ali senta para esboçar a mensagem, ele não está preocupado em glorificar a Cristo, porque o culto é para Deus, meu irmão, não é para o homem. O culto é para Deus, não é para o homem. Então ele preocupa o que ele vai trazer para agradar o homem. Se eu falar de traição, de adultério, tem um irmãozinho lá que dá um dízimo alto, então não vou pregar contra o adultério, não. Tem um jovem que caiu em pecado na fornicação, não posso pregar também contra, que o pai dele é presbítero aqui na igreja. Estou dando suposições, viu? Não estou. Deixa minha mente fluir aqui na mensagem, aleluia. Eu preciso fazer. A pessoa então fica focada na mensagem, pensando no que ele vai agradar o homem. Eu preciso trazer uma mensagem hoje porque a agenda ali é boa, hein? E se eu pregar ali, se eu descer a madeira, se eu pregar a verdade, não volto mais. Eu preciso voltar para a Europa de novo, preciso voltar para os Estados Unidos, preciso voltar. Então eu preciso pregar uma mensagem que vai ser, né, palatável, né, doce como o sabor de mel. Não posso pregar uma mensagem dura, então eu tenho que pregar uma mensagem boa. E essa mensagem estava tirando o sono de Paulo. E segunda coisa que estava sendo aqui o segundo problema, era que Paulo estava sendo questionado, sua autoridade estava sendo questionada. Ele, será que tu és mesmo, Paulo, discípulo de Cristo, entendeu? O senhor não andou com Cristo Jesus, entendeu? Não leve a mal, né? O senhor não andou com os discípulos, né? Não estava ali, né? O senhor, né? Aí ele vai começar a falar, meu irmão, aí ele começa a mensagem. Você pode ver que nessa carta ele vai se intitular, coisa que ele sempre vai falar, eu sou servo de Cristo, prisioneiro de Cristo, principal dos pecadores, mas aqui ele vai começar falando, eu, Paulo, apóstolo, capítulo 1, versículo 1, 11, mas, versículo 10, melhor dizendo, porque procuro agora o favor dos homens ou de Deus? Estou procurando o favor dos homens ou de Deus, meu irmão? Se eu estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo, não. Olha as mensagens que eu prego, eu estou aqui para agradar você, não. Olha o que eu estou fazendo aqui, estou escorraçando esses homens que estão aqui dentro, trazendo outra mensagem e trazendo o judaísmo para dentro da igreja, entendeu? Eu estou aqui dando a cara para bater e vocês vão dizendo que vocês estão questionando a minha autoridade. Aí ele vai continuar dizendo, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não é segundo dos homens, não. Pois não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste acerca da minha conduta no judaísmo. Vocês me conhecem a minha conduta no judaísmo, que sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E no judaísmo excedia, a minha conduta excedia a muitos da minha idade em minha nação, sendo mais zeloso das tradições de meus pais. Mas quando Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça, achou bem revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue. Olha, vocês me conhecem, vocês conhecem a minha conduta, vocês sabem que eu persegui o povo de Deus, eu massacrava mesmo, eu mandava matar, encarcerar, eu era terrível. Mas ao caminho de Damasco, eu me deparei com aquele Cristo que eu perseguia, os seus seguidores. Porque na minha mente, na mente judaica, na mente de um judeu,
todo aquele homem que fosse condenado ao madeiro era maldito. E na mente de Paulo, Cristo foi o madeiro, ele é um maldito. E de repente, então, ele está perseguindo o povo de Deus sobre esse Cristo maldito, sobre esse Cristo que se fez maldito por causa de nós, né? Se fez maldito por causa de nós. E aí ele começa a perseguir. No caminho de Damasco ele se depara com Cristo. A luz caiu no chão e tal. E aí ele: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Sou eu, Paulo. Sou Jesus. Sou eu, Paulo. Sou eu. Sou Jesus a quem tu persegues. Por que me persegues, Saulo? Por que me persegues? Sou eu, Jesus. Ele tem então um encontro e os olhos deles estão visivelmente assim na matéria, cegos, né? Não enxerga nada. Mas os olhos espirituais dele se abriram. E agora ele começa ele começa a enxergar o Cristo que ele crucificado no madeiro, maldito, que ele achava que era a destruição da mente das pessoas em acreditar naquilo. Ele vê aquele Cristo, ele vê no céu a destra de Deus Pai. Ele vê a destra de Deus Pai e ele começa as revelações. Ele vai dizer que ele viu coisas inefáveis que ele não poderia compartilhar com ninguém. Entendeu? Ele começa a ter visão daquilo que... meu Deus, eu me alegro demais com a palavra de Deus. Ele começa a ter visão, entendeu? Com aquilo que ele perseguia. E a mente dele, então, agora começa a se abrir. E aí ele está falando aqui: meu irmão, eu conheci coisas que não me cabe a mim falar para vocês. Eu não preciso me engrandecer e vangloriar. Para quê? Eu estou aqui para pregar Cristo crucificado. A lei para nada serve. Para a salvação, não. Ela traz consigo, a lei traz consigo a nossa mente, que nós somos pecadores. É por isso que muitas das vezes vai dizer que a lei é boa, porque ela traz consigo a visão das coisas que nós praticávamos e não sabia, e agora ela nos mostra que verdadeiramente nós somos transgressores, que verdadeiramente nós pecamos, que verdadeiramente nós estamos caídos e que tudo que a gente faz é mal. Então a lei ela serve para isso, para bater de frente com a gente. Aí então Jesus Cristo vem e se faz maldito. E agora vocês são salvos pela graça e não mais pela lei. O judaísmo querendo colocar a lei. E a mensagem de hoje, um dia, o que as pessoas querem fazer? Tirar Cristo e colocar o homem. A mensagem está sendo deturpada e Cristo está sendo colocado de lado. Mas que Cristo possa ser introduzido na vossa vida e você deixe de entender aquilo que você ouviu e você acha e comece a buscar, a compreender as Sagradas Escrituras, para que ela possa trazer em você a salvação, a libertação da tua mente, a libertação do teu coração. Meu irmão, quando você se tornar alguém liberto em Cristo Jesus, você começa a incomodar as pessoas. Incomodar. Porque a mensagem de Paulo era, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, não. Eu não estou aqui para agradar homem nenhum, eu estou aqui para agradar a Cristo. Estou aqui para agradar a Cristo. É por isso que a minha mensagem vai ser diferente. Você vai ver também aqui, no versículo 23, mas somente tinha ouvido dizer aquilo que em outro tempo nos perseguia, agora anuncia a fé que antes destruía e glorificavam a Deus por minha causa. Versículo capítulo 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Tito também eles quiseram fazer com que Tito fosse circuncidado, né? Então, que eu falo, esse daqui também é anunciante da palavra de Deus, um pregador da palavra, vai também ser circuncidado. E alguns teólogos batem cabeça ainda. Eu já ouvi muita coisa querendo distorcer a palavra de Deus a respeito de Timóteo. Foi um homem que foi circuncidado por Paulo. Aí eles vão pegar esse texto e falar assim: tá tendo alguma controvérsia, né? Então Paulo estava agradando gregos e troianos, é isso? Não, meu irmão, não. Paulo era flexível. A mãe de Timóteo era era um judeu cristã, uma pessoa judeu cristã,
uma pessoa judia, cristã, e o seu pai era grego. Timóteo precisava pregar aos judeus, precisava entrar em sinagogas. Então Paulo olha na sua flexibilidade de entender que precisa ser sábio para ganhar os sábios e tolo para ganhar os tolos. Ele falou: Timóteo, você tem compreensão já da palavra de Deus, que Cristo é suficiente, meu irmão. Cristo é suficiente nas nossas vidas. Cristo é suficiente. E Timóteo já tinha esse entendimento, já era doutrinado, já tinha um conhecimento da palavra. Então ele aceita a circuncisão para conquistar judeus, porque ele chegaria no judeu para pregar a palavra de Deus e o judeu olharia para ele e falar assim: meu irmão, você é um incircunciso, quem é você para pregar Cristo para mim? Olha para você, rapaz, eu vim da linhagem do Messias, eu sou do povo escolhido de Deus. Aí não ia ter argumento para poder falar. Então quando Timóteo se aproximava diante dos judeus para anunciar a Cristo, sendo circuncidado, então a mensagem era diferente, conseguia então trazer a palavra de Deus a este povo. Agora no caso aqui, Paulo está batendo fortemente: aqui não, meu irmão, aqui ninguém vai circuncidar ninguém não, não, para com isso daí, Cristo é suficiente. Essa mensagem quem está pregando essa mensagem, que seja anatema, que seja maldito. Se você acompanhar a palavra de Deus em Gálatas, você vai ver que estava essa guerra, estava essa luta, né? E nós entendemos, meus irmãos, que a salvação, ela vem pela graça de Deus, pela graça, que você possa ser alcançado por esta graça, que o Senhor possa restaurar a sua vida, a sua mente principalmente, através desta palavra, e que você não venha colocar algumas coisas, acrescentar algumas coisas para a sua salvação. Venha entender que você precisa reconhecer o seu pecado, se arrepender dos seus pecados e ter Cristo como seu suficiente Salvador. Suficiente Salvador. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. As tuas obras, meu irmão, não tem capacidade de trazer salvação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas a graça de Deus, o sangue de Cristo Jesus e o reconhecimento e o entendimento dessas coisas traz consigo para ti salvação e vida eterna. Que Deus possa abençoar a sua vida, que o nome do Senhor possa ser glorificado. Fica com Deus.